Bom dia a todos. Boa. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versículo 2 até ao versículo 5. Gênesis capítulo 1, versículo 2 até ao versículo 5. Gostaria de lembrar aos irmãos que estamos no estudo das origens e estamos na grande secção da criação. Deus cria o universo. E o título para a pregação de hoje é O Primeiro Dia. A luz da criação é a luz da salvação. O primeiro dia, a luz da criação é a luz da salvação. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 2 até o 5. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Numa conferência acerca da criação, um palestrante criacionista que acreditava que Deus tinha feito o universo em 7 dias, após uma de suas apresentações, foi abordado por uma senhora que lhe disse: eu não limito Deus afirmando que Ele criou em 7 dias. Pode bem ter criado por qualquer outro método que quisesse. Minha senhora, respondeu o palestrante, também não limito Deus. Porém, limito-me a crer que Deus fez as coisas da maneira que disse que as fez. No texto desta manhã que acabámos de ler em Gênesis capítulo 1, temos a imagem de um poderoso soberano que do trono promulga um faça-se e no próprio ato de pronunciá-lo, a coisa é feita e é feita em 7 dias literais. Isto era comum na época da antiguidade. Esta imagem de um rei que decretava e as coisas aconteciam era comum na antiguidade, porque os reis na altura eram a norma, eram a lei da terra. O rei falava e de certo era feito. Portanto, os primeiros dias de Gênesis são a promulgação de um monarca para a criação do universo. E esse monarca é Deus, o Deus do universo. Agora, provavelmente, enquanto Moisés lia o primeiro rolo das origens, e enquanto ele narra a história das origens, nas planícies de Moab, antes de entrar na terra prometida, os anciãos hebreus que estavam aí no deserto podiam ouvir alguns israelitas a sussurrar uns aos outros, a dizer coisas como: afinal, foi assim que tudo começou? Todas aquelas histórias fantásticas dos egípcios e cananeus não passavam de ficção e mentiras? Aqueles deuses eram apenas invenções. Alguns mais perspicazes podiam até dizer: talvez tenha sido por isso que os ídolos do Egito não puderam fazer nada contra as pragas que Deus trouxe. Portanto, o que nós temos aqui na primeira semana da história, Gênesis 1 a 2:3, o que nós temos aqui é o relato completo dos 7 dias da criação, onde Deus efetivamente começou o universo e completou o seu trabalho. Agora, podemos ver que quando Deus criou este universo, Ele criou o universo para que ele fosse criou o universo de uma forma inteligente e criou o universo para que ele fosse inteligível. Então, o universo que nós temos à nossa volta e o mundo que nós temos à nossa volta foi feito de uma forma inteligente, foi feito com propósito, foi feito completo, foi feito sustentável e suficiente. Nós vivemos num universo feito por alguém que é inteligente e um universo que é inteligível. Nós podemos olhar para o nosso universo e nós podemos interpretá-lo por causa das leis que estão imbuídas no nosso mundo. Aliás, nós podemos ver isto claramente na palavra de Deus. Salmo 136, versículo 5. Salmo 136, versículo 5. Aquele que com entendimento, fez os céus. O Senhor criou os céus com entendimento. Salmo 104, versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas
com sabedoria as fizeste. Vemos também em Provérbios 3, 19 a 20. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se rompem. Então, quando olhamos para o nosso universo, vemos que o nosso universo teve uma mente inteligente. E que o nosso universo foi desenhado de forma inteligente e por isso o nosso universo é inteligível, é apto para conhecimento. Porém, a ciência moderna nega isto. A ciência moderna descarta a criação bíblica como uma verdade absoluta. Eles consideram que a criação que é descrita aqui no primeiro capítulo de Gênesis é anticientífica. E por isso a ciência moderna, a ciência que está condicionada pelo naturalismo, que coloca toda a experiência milagrosa de fora, a ciência considera o criacionismo como mentira e abraçam a verdadeira mentira. E esse é o evolucionismo cósmico e biológico. Certo astrofísico cristão, que crê na palavra de Deus, afirmou num debate, e afirmou o seguinte, que a criação não pertence ao departamento científico. A criação não se defende em laboratório. A criação pertence ao departamento histórico. A criação não pertence ao departamento científico, ela pertence ao departamento histórico. Por isso, é importante lembrar disto quando estudamos o livro de Gênesis, porque inevitavelmente surgem perguntas, surgem grandes questões, que muitos pensam que para que essas questões sejam verdadeiras, ou para que a resposta seja verdadeira, ela tem que ser provada em laboratório. Mas eu argumento que isto não é uma questão de laboratório, é uma questão de história. Mas várias questões podem surgir quando lemos os primeiros 2 capítulos de Gênesis. Questões como, qual é a idade da Terra? Será que a Terra tem entre 6.000 a 10.000 anos ou 4.000 milhões de anos? Em Gênesis 1, os dias tinham 24 horas literais ou eram períodos mais longos de dias, eram eras? O que era? Outras questões, se as plantas e as árvores foram criadas no 3º dia, como poderiam ter sobrevivido sem sol, que só foi criado no 4º dia? Não alega a comunidade científica que os dinossauros são muito mais antigos que os seres humanos, como podem ter sido criados no mesmo dia, no 6º dia? Como poderia haver dias, tarde e manhã, nos primeiros 3 dias de Gênesis, antes da criação do Sol no 4º dia? Portanto, se nós, como igreja e como cristãos, assumirmos inicialmente que as respostas a estas perguntas não podem ser encontradas em laboratório e não podem ser provadas dentro de um laboratório, só nos resta crer no testemunho histórico das Escrituras. Estamos a falar de tempo. Então o tempo só pode ser respondido pelo um relato histórico. Portanto, irmãos, o meu objetivo esta manhã é, para além de explicar o primeiro dia da criação, que eu acho sumamente importante, o meu objetivo também é demonstrar ou mostrar que existe uma importante relação entre a criação e a salvação. O meu objetivo também é mostrar que existe uma relação entre a criação e a salvação. Por outras palavras, a luz que cria é análoga à luz que salva. A luz da criação é a luz da salvação. A luz da criação é a luz da salvação. E aqui entramos na semana da criação. E a semana da criação vai do capítulo 1 até ao capítulo 2 e recapitula depois, com mais detalhe, aquilo que aconteceu na semana quando fala da criação do homem e da mulher, no capítulo 2. Mas a semana da criação eu gostaria de tirar umas notas importantes, para que possamos ter alguma bagagem quando entrarmos nestes dias da criação. O primeiro ponto que eu gostaria de mencionar é que o desenvolvimento da criação, o ato da criação é uma coisa que vem de cima para baixo. Vem do trono de Deus, vem de fora para baixo, vem do trono de Deus para a terra.
E Deus, nesta semana da criação, Ele é o foco da narrativa. E nós podemos ver isto porque a história começa com Deus, versículo 1 do capítulo 1, e depois culmina com o descanso de Deus, capítulo 2, versículo 1 a 3. Então vemos que a criação começa de cima para baixo. No modelo evolucionista naturalista, onde Deus está fora da equação, a origem da vida começa de dentro para fora. A capacidade de vida estava dentro dos elementos que geraram a evolução. Aprendemos na Bíblia que é o contrário. A vida veio de fora. Foi a vida de fora que criou a vida que nós temos dentro. Agora, neste mundo. Agora é interessante porque esta semana da criação será o documento ético para o trabalho de Israel. Por outras palavras, esta semana é fundamental para a atividade laboral de Israel. Vemos isso em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 9 até ao versículo 11, diz o seguinte: 6 dias trabalharás. 6 dias trabalharás, versículo 10, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Alguém podia perguntar, porquê que nós temos que trabalhar ali em Israel, não é? Já no território de Israel, porquê que temos que trabalhar 6 dias e descansar só um? Eu quero descansar 3 dias. Aliás, eu quero descansar os 6 e trabalhar só um. Já sentiram isso alguma vez? Alguém podia dizer isso. Mas o fundamento para esta ordem de trabalho e esta ética de trabalho estava nos primeiros 7 dias da criação. Além do mais, o capítulo 1 relata 7 dias criativos. 7 dias criativos. Em 7 dias acontecem várias coisas. Agora, cada um é seguido com um padrão. E o padrão é este que nós encontramos em cada dia. Primeiro temos a ordem, a ordenação. A segunda coisa que acontece é a resolução. Visto que Deus ordenou, alguma coisa se resolve. A terceira coisa que acontece é uma avaliação. Deus avalia aquilo que foi criado. A quarta é a organização. Depois de avaliar, depois de ter os elementos, ele separa e organiza os elementos. E a quinta e a última coisa é o nome que ele dá àquilo que ele criou. Então nós vemos, se nós precisamos de um padrão de trabalho, uma ética de trabalho, aqui temos. Como é que nós organizamos o nosso trabalho e o nosso dia? Bom, seria bom seguirmos este padrão. Então nós temos o relato de 7 atos criativos e cada um tem este padrão. Além do mais, existe um propósito importante para a semana da criação. Existe um propósito extremamente importante para a semana da criação. O versículo 2 apresenta um problema. Quem leu o versículo 2 vê que existe um problema. E qual é esse problema? O problema é a terra sem forma e vazia. Então o versículo 2 apresenta um problema. E a descrição que vem a seguir ao problema do versículo 2, ou seja, do versículo 3 até ao capítulo 2, versículo 3, a descrição subsequente resolve este problema. Ou seja, temos uma terra informe e vazia, agora o que Deus vai fazer é formar e povoar. Esta é a resolução do versículo 2, do problema que está no versículo 2. Ou seja, os 3 primeiros dias resolvem a parte de sem forma. Vemos que a terra está, por um lado, sem forma e, por outro lado, vazia. Os 3 primeiros dias resolvem o problema sem forma. E como é que ele resolve o problema sem forma? Bem, dando forma. E como é que ele dá forma? Então, o que ele faz, o que Deus faz, é que Deus cria um habitat. Sem forma é falta de habitat. Então Deus cria o habitat. Ele cria os domínios. Ele cria aquilo que nós chamamos das esferas da criação. Deixa-me explicar isto. O que é que são as esferas da criação? Bem, no versículo 2 até ao versículo 5 temos o universo, o cosmos. Então Deus cria o cosmos. O primeiro domínio, o primeiro habitat, a primeira esfera da criação. A segunda esfera que Deus cria é a atmosfera e os mares. Isto está do versículo 6 ao versículo 8. E a última esfera que ele cria, que está no terceiro dia, é a superfície terrestre. Isto vai do versículo 9 ao versículo 13. Então, universo, atmosfera e mares e superfície terrestre, primeiro, segundo, terceiro dia. E esta é a criação da primeira fase, que é a fase sem forma.
O que é que Deus faz nos próximos 3 dias? Os 3 últimos dias tratam da parte do vazio. Já foi resolvido o sem forma, agora falta o vazio. E o que é que Deus faz no vazio? Bem, Deus cria e separa os habitantes das suas respectivas esferas. Então agora temos as esferas. O que temos que fazer agora é povoar estas esferas. Então no 4º dia, Deus povoa o universo. E Ele cria corpos celestes. E vemos isto do versículo 14 até ao versículo 19. Então, o versículo 14 até ao versículo 19 é Deus a encher o universo com estrelas, nebulosas e tudo mais. O 5º dia, Deus enche os mares e os céus que já foram criados. Esta é a segunda esfera, o segundo domínio. E Deus povoa essas esferas com peixes e aves. E vemos isto do versículo 20 até ao versículo 23. E por último, que é a esfera terrestre, Deus enche com dinossauros, homem, todo o tipo de animais terrestres. E a descrição está entre o versículo 24 até o versículo 31. Então vemos esta separação. Estes 3 dias, estes 3 eu posso chamar tripletes, que se ligam, porque é Deus a resolver o problema do informe e do vazio. Então para Ele resolver o problema do informe e do vazio, Ele tem que formar e povoar. A próxima nota, ou 4ª nota que eu gostaria de fazer desta semana, que eu acho que é importante também, é esclarecer o surgimento da terra, das trevas e da água. Agora, quem leu o versículo 5 pergunta, de onde é que apareceu esta terra informe? Porque antes do versículo não está, e disse Deus, não é? Vemos isto no versículo 3, quando aparece a luz. A pergunta é, onde é que apareceu esta terra, estas trevas, estas águas primordiais? Não é? Será que estes elementos sempre existiram? Será que eram eternos, como era ensinado nas religiões antigas e também como é, de certa forma, o fundamento da ciência moderna, que a matéria é eterna? Não, de forma nenhuma. Foi Deus que criou. E nós podemos ver isto claramente nas Escrituras. Não precisamos que no versículo 2 dissesse e disse Deus e apareceu esta substância informe. Nós podemos deduzir isto nas Escrituras. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Agora reparem. De maneira que o visível veio a existir. Era a substância informe que estava naquele momento visível? Era a terra informe visível? Era a água visível? Era visível. Então, se é visível, Deus criou. Vemos também em Jeremias capítulo 10, versículo 16, que Deus é o Criador de todas as coisas. Era aquela substância informe do versículo 2 uma coisa? Bom, se era uma coisa, foi Deus que criou. A Bíblia também diz em Salmo 104, versículo 5 e versículo 6, o seguinte: lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Mais uma descrição que aqueles elementos primordiais foram criados por Deus. Romanos capítulo 4, versículo 17. Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Se aqueles elementos do versículo 2 existiam, então foi Deus que chamou à existência. Então ficou claro isto. Esta é uma nota importante para que não tentemos infiltrar milhões de anos só porque não temos no versículo 2 e disse Deus. Não há forma. Esta é uma mentira que o mundo quer impor e que muitos teólogos, muitos pastores acreditam nisto. Agora, a 5ª nota e última nota que eu quero fazer acerca da semana da criação, que é a última nota, é que no versículo 1 ensina que todo o cosmos foi criado por Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 explica como era a terra na sua fase primordial. Não é? Nós já vimos isto. O versículo 2 diz que havia uma terra, havia trevas e havia águas. Agora, estes 3 elementos estão aí de uma forma bruta e foram criados e dispostos para serem moldados e ordenados. E a imagem é esta. A imagem é como um carpinteiro que tem a sua mesa e ele tem todas as ferramentas, todos os elementos e ele agora quer construir uma escrivaninha ou quer construir um pequeno móvel para colocar os sapatos. Ele tem todos os elementos brutos, agora o que ele tem que fazer é organizá-los e moldá-los para que tenha o produto final. Então é isto que nós temos.
O cenário é este. Israel está a ouvir a mensagem de Moisés. E quando ele ouve estes primeiros versículos, ele está a ouvir que todas aquelas histórias que eles ouviram é tudo mentira. Moisés está prestes a declarar como é que Deus fez, criou, moldou e ordenou o universo pela sua palavra. E aqui chegamos ao nosso primeiro dia. O primeiro dia da criação. A Bíblia diz, no versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. E este é o primeiro ponto do primeiro dia da criação. A terra inóspita. A terra inóspita. Agora, o versículo 2 expõe o conflito da narrativa, como mencionei antes. Existe um conflito na narrativa, onde o estado da existência da terra era informe, vazia e escura. A terra era informe, vazia e escura. Este é o seu estado. Agora, como é que pode ser entendida esta palavra terra? Nós perguntamos. O que é que significa a palavra terra? Bem, a palavra terra pode significar solo, superfície terrestre. Por exemplo, em Salmos 24, versículo 1, a palavra de Deus diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então temos aqui a expressão terra, mostrando que existe habitação na superfície terrestre. Contudo aqui, eu acho que terra está a falar, ou pode ser melhor entendida, como planeta. E tem que ser entendido como planeta, porque até aqui não temos uma porção seca. Não existe superfície terrestre. Ou seja, a superfície terrestre só aparece quando? Só aparece no terceiro dia. Versículo 9 de Gênesis capítulo 1 diz: disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. Então esta terra, palavra terra, que aparece neste versículo, não é tanta porção seca, a superfície terrestre, mas sim todo o planeta. Podemos justificar isto também por Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16. O texto diz: os céus são os céus do Senhor. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, ou seja, o planeta, deu-a ele aos filhos dos homens. Quem é dono do planeta não são os animais, não é a mãe natureza, mas sim os homens. Nós temos uma grande responsabilidade para com o nosso planeta, nos foi dado. E aqui temos a expressão de terra como planeta. Ora, o planeta no seu estado primário, e nós já lemos isto, era sem forma e vazio. E esta expressão também é curiosa. Alguns gostam de chamar esta expressão de caos, mas eu acho que é preferível não usarmos a palavra caos, porque tem uma grande carga de significado que não respeita o texto. Contudo, esta expressão é usada algumas vezes na Bíblia. E esta expressão, sem forma e vazia, significa nada mais, nada menos que deserto vazio. Deserto vazio. Por exemplo, vemos esta expressão em Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, 18 diz assim: o Senhor que criou os céus, que formou a terra, não a criou para ser um caos. Agora, nas nossas muitas traduções tem a palavra caos, mas o que o texto quer dizer é: não a criou para que seja um deserto vazio, mas para ser habitada. Este é o propósito da terra. A NASA tem gasto milhões e milhões de dólares e realizadores como o Steven Spielberg investem milhões porque eles acreditam nesta máxima, que existe vida fora da Terra. Existe vida extraterrestre. Existe outras populações a habitar o universo. Mas o que é que nós vemos aqui no texto? Vemos aqui no texto que a Terra foi criada para ser habitada, para ter vida. Por que os outros planetas foram criados? Foram criados para ter vida? Não. O texto diz, em Gênesis, no quarto dia, que os planetas e os astros e as estrelas foram criadas para iluminar. Todo o universo está com os olhos apontados para a Terra. Então vemos aqui que a Terra foi criada para ser habitada, mas não foi criada para ser um caos. E este caos, que eu gostaria de traduzir para deserto vazio, era o estado da Terra primordial. Deixa-me dar um exemplo. Abram as vossas Bíblias em Jeremias, capítulo 4, versículo 23. Jeremias 4, 23.
Agora, Jeremias, o profeta Jeremias, na sua angústia, por causa do justo castigo que viria sobre Judá pelo seu pecado, ele profetiza a futura destruição da cidade. Aqui, Jeremias profetiza a futura destruição desta cidade por causa do seu pecado. E Jeremias 4:23 diz o seguinte: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Então eu uso esta expressão que aparece em Gênesis de sem forma e vazia. Portanto, esta imagem de devastação que Jeremias vê ajuda-nos a entender que o planeta, no primeiro dia, era um lugar árido, improdutivo, estéril, impossibilitado de produzir e sustentar vida. Este era o quadro do planeta. Agora, o que dá significado àquilo que está a acontecer com Jeremias é Gênesis. Não é aquilo que está a acontecer com Jeremias que dá significado ao que está a acontecer em Gênesis. Porquê que eu digo isto? Tem um propósito. Existem muitos pastores e teólogos que acreditam nos milhões de anos e acreditam na teoria de evolução. E eles querem, de certa forma, conjugar a teoria da evolução com a palavra de Deus. Alguns teólogos usam este texto que acabámos de ler em Jeremias, capítulo 4, para ensinar que a Terra, do versículo 2 de Gênesis 1:2, é uma segunda criação. Vemos no versículo 1 que a Terra foi criada por Deus, no princípio criou Deus os céus e a Terra, mas esta Terra, do versículo 1, foi destruída pela queda de Satanás. Por isso é que nós temos no versículo 2 que a Terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Agora, esta interpretação é denominada, ou é dado o nome de a teoria da lacuna, ou a teoria do intervalo, ou a teoria do hiato, onde certos teólogos, e existem bíblias comentadas com isto, acreditam que a terra primária, a primeira terra, foi destruída. E agora o que Deus está a fazer é recriar uma nova terra. E porquê que eles fazem isto? Bem, eles fazem isto para poder justificar os milhões de anos. Para poder explicar porquê que a Terra tem fósseis. Porquê que existe destruição na Terra. E porquê que a Terra tem uma aparência antiga. Então isto é um escape para eles para introduzir ou defender a evolução biológica e oferecer uma alternativa à existência de fósseis. O que eles estão a dizer é que havia morte antes do primeiro dia da criação. Agora, nós não acreditamos nisto. E se isto é a forma de introduzir milhões de anos, boa sorte. Mas nós vemos a Terra, e a Terra primordial é uma terra árida, improdutiva, estéril, impossibilitada de produzir e sustentar vida. Mas o texto não fica por aqui. Não é somente isso que o texto diz acerca da Terra. O texto continua. Diz o seguinte: havia trevas sobre a face do abismo. Então, o primeiro ponto, vimos que a Terra era inóspita. A segunda coisa que nós vemos acerca da Terra é que a Terra é escura. Havia trevas sobre a face do abismo. Portanto, além da Terra ser um deserto inóspito, como acabei de dizer, um deserto vazio, a escuridão também reinava nesse deserto. Agora imaginem-se nessa situação, ali com um barquinho em cima das águas e tal. O que é que nós podíamos ver naquele momento? Nada. Ou seja, nada era visível. Não havia nenhuma fonte de iluminação. Imaginem só, naquele momento, no primeiro dia na Terra, não havia radiações eletromagnéticas, não havia fotões. Simplesmente não existia luz dentro do espaço e tempo. Ou seja, agora Deus criou o espaço e tempo, há espaço, e nesse tempo e espaço não existe luz. É escuridão absoluta, breu total. Por isso as trevas dominavam naquele momento absolutamente o globo. E estavam sobre o globo. E este globo estava coberto por água. É por isso que o autor chama abismo. Abismo. Ora, os irmãos devem estar a perguntar certamente: o que é o abismo? O que é esta expressão de abismo? Há um livro que eu gostaria de recomendar. O professor Adalto Lourenço tem um livro que é um comentário de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 2. Leiam, é muito bom. Até mesmo para ler para as crianças que estejam a estudar ciências. Mas o professor Adalto Lourenço
explica este abismo desta forma. Ele coloca esta analogia. Tenta imaginar-se sobre a boca de um poço de milhões de quilómetros de diâmetro. Da boca de um poço de milhões de quilómetros de diâmetro e bilhões de quilómetros de profundidade. E em completa escuridão. Você deve estar pensando, não consigo imaginar o que seria isso. Adalto Lourenço termina dizendo, isso é exatamente o significado de trevas sobre a face do abismo. É inexplicável. Portanto, o cenário é este, irmãos. No primeiro dia, a terra era um deserto vazio, inabitável, mergulhada no tenebroso abismo das águas primitivas. Assim era a terra. O primeiro dia da criação. Agora, se o texto... Imaginem que o texto terminava aqui. Se o texto terminasse aqui, nós teríamos simplesmente um mundo incompleto. Ou seja, nem teríamos a ter esta conversa, realmente. Mas teríamos um mundo incompleto, carente de vida, luz e de um novo começo. E Deus quer um novo começo. Contudo, Moisés menciona no texto a presença de alguém muito especial aí. Quem é que está presente aí no texto? Exatamente. Moisés menciona a presença do Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E ele menciona a presença da terceira pessoa da Trindade como se algo estivesse para acontecer. Esta presença do Espírito de Deus está ali com uma intenção. Não está ali só a flutuar porque lhe apetece. O versículo diz o seguinte: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a presença e a atividade do Espírito Santo aí nesse momento é chave para o primeiro dia. E é chave para o primeiro dia porquê? Porque quando nós vemos o Espírito Santo presente na Bíblia, alguma coisa está prestes a acontecer a nível de criação. O Espírito está prestes a criar algo. E ele está prestes a criar o quê? Bem, Deus, o Espírito Santo, está aí nesse momento, no primeiro dia da criação, prestes a criar o reino de Deus. O Espírito Santo está aí para criar um lugar de glória. Ele está aí para criar um lugar de luz, de vida, de satisfação. Por isso a expressão pairava por sobre o abismo. Quando o Espírito Santo está prestes a iniciar o reino de Deus, a presença do reino de Deus, o lugar onde Deus habita, o seu santuário cósmico, se assim posso dizer. Agora, a ação do Espírito Santo aqui encontra um paralelo com a experiência dos judeus em Êxodo. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 32 e mantenham 2 dedos. Gênesis capítulo 1 e Deuteronômio 32. Agora, o texto que temos aqui de Gênesis capítulo 1 encontra um paralelo na experiência dos judeus no Êxodo. Deuteronômio capítulo 32 leva-nos a essa conclusão. Deuteronômio 32, versículo 10 até o versículo 11. Deuteronômio 32, 10 a 11. Diz assim a palavra de Deus: achou-o numa terra deserta e num ermo, reparem a expressão, e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como uma menina dos olhos. Versículo 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Versículo 12. Assim só o Senhor o guiou. Agora, de quem é que o texto está a falar? Bem, está a falar de Israel. E Moisés, neste cântico, narra a salvação e a peregrinação de Israel. É isto que ele está a fazer de uma forma poética, a narrar aquilo que aconteceu com Israel quando eles saíram do Egito e quando eles caminhavam para a terra prometida. Agora, a semelhança entre os termos que Moisés usa neste texto é fascinante. E ele está a usar 2 quadros aqui para ensinar a Israel para mostrar a Israel que ele está prestes a criar um novo reino. Então, primeiro, a terra deserta e o ermo solitário. Esta palavra ermo, que aparece aqui em Deuteronômio capítulo 32, versículo 10, é o Egito. Porque era aí que Israel estava. Israel estava no Egito. E o termo é similar ao termo que nós vimos no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, sem forma e vazia. É o mesmo termo, ermo,
uma das palavras que é usada é uma das palavras que está em sem forma e vazia de Gênesis 1, 2. E o que está a indicar aqui é que Israel estava espiritualmente devastada e estava num contexto espiritual vazio e negro. Israel estava num sítio onde era um lugar inóspito a nível espiritual. Era aí que Israel estava. A segunda coisa que temos que ver aqui neste texto de Deuteronômio é também a expressão rodeou. Rodeou. E esta expressão rodeou é a mesma que pairava. Agora, a expressão rodeou que está no versículo 10 de Deuteronômio 32, rodeou e cuidou dele, rodeou o cuidado de Deus sobre Israel, é a mesma expressão para pairava, a expressão que é usada para o Espírito, que o Espírito pairava por sobre a face das águas. Então, o que temos que notar aqui é que o cuidado divino em salvar Israel da escravidão era de um Deus que pairava sobre. Então, a mesma expressão é usada. Mostra o cuidado divino em salvar Israel. Então, esta nota é importante. Então, Deus está prestes a salvar Israel do Egito, porque eles estão num lugar sem forma e vazio, e Deus paira sobre Israel para resgatar o seu povo. A terceira coisa importante é que houve o mesmo cuidado na peregrinação da terra prometida. O mesmo Deus que pairava sobre Israel, como o Espírito pairava sobre o primeiro dia da criação, e salvou Israel, agora é o mesmo Deus que paira sobre Israel para conduzi-los pelo deserto até chegar à terra prometida. Por isso é que nós vemos aquele quadro de Deus aparecer numa coluna de fogo e numa coluna de fumo, sempre presente sobre Israel, mostrando a Israel que Deus está para fazer algo que tem a ver com uma nova criação. Deuteronômio capítulo 32, versículo 11 e 12 diz: como a águia voeja sobre os seus filhotes, assim só o Senhor o guiou. Versículo 12. Então, a águia que voa ou que paira sobre os seus filhotes é Deus. É o Senhor Deus poderoso. E a expressão voeja, que está no versículo 11, é a mesma que pairava, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Onde é que eu estou a querer chegar? Moisés usa expressões que conectam a criação com a salvação. Moisés usa expressões que conectam a criação com a salvação. E o que é que significa isto? Bem, significa que o Deus que havia criado o seu reino no princípio, o Deus que criou o reino no princípio, estava a recriar um povo pela salvação. A única forma de haver um reino de Deus e um povo que esteja nesse reino de Deus é que haja a atividade do Espírito Santo. Sem Espírito não há reino. Sem Espírito não há pessoas que povoem esse reino. Não há vida, não há luz, não há nada. Apenas escuridão, trevas, um lugar inóspito. Então o Deus que havia criado o seu reino no princípio estava a recriar um povo pela salvação. Israel estava a ver isto em tempo imediato. Está a ver, o que Deus está a fazer aqui é a mesma coisa que Ele fez no primeiro dia da criação. O Espírito está sobre nós, o Espírito está a criar um novo povo, um novo reino. Logo a criação é salvação e a salvação é criação. A criação é salvação e a salvação é criação. Contudo, temos que perguntar: como é que Deus faz esta obra da criação? Porque se a criação é análoga à salvação e vice-versa, como é que Deus produz estas duas coisas? Como é que Deus produz a criação? Porque da mesma forma que Ele produz a criação, Ele também deve produzir a salvação. E o texto continua. Gênesis prossegue e diz, versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então já vimos no processo do primeiro dia, vimos a terra inóspita, sem vida, sem forma e vazia. Vimos que a terra, além de estar sem forma e vazia, estava escura, não havia luz. E a próxima coisa que agora vemos na terra é que a terra é iluminada. A terra iluminada. Terra inóspita, terra escura, terra iluminada. Aqui inicia o padrão criativo que eu vos tinha falado no início. Eu falei-vos de um padrão criativo que parece que passa por cada dia.
um padrão de Deus. Então o que vemos aqui, no versículo 3, vemos Deus a dar uma ordem. Não é? Deus dá uma ordem. Deus diz, haja luz. Esta ordenação é a primeira etapa dos dias da criação. A ordenação, ordem, o decreto de Deus, o poder da sua palavra. A próxima coisa que acontece por causa do seu decreto e por causa da sua palavra é a resolução, e houve luz. Deixa-me colocar aqui uma nota que é tentadora para mim. Cada vez que nós subimos neste púlpito e falamos ou trazemos o decreto de Deus, que é a luz de Deus, que é a palavra de Deus, automaticamente, se este é o povo de Deus, tem que acontecer resolução. Alguma coisa tem que acontecer. Porque é isto que faz a palavra de Deus. Então Deus diz, a segunda etapa, houve luz, houve resolução, houve resultado da ordem, houve obediência à palavra de Deus. A terceira coisa é a avaliação. E viu Deus que a luz era boa. Então Deus aprecia aquilo que foi criado e Deus dá uma definição ética daquilo que Ele criou. E uma definição não só ética, mas estética. Ele diz que aquilo que Ele criou é bom em todos os sentidos. Não somos nós que definimos o que é bom, Deus é que define o que é bom. O quarto passo é a organização. Deus, depois de ter tudo aquilo, o texto diz, fez separação entre trevas e luz. Então vemos aqui a separação e a disposição do que foi criado. Deus é que coloca as coisas no seu lugar. E por fim, a nomeação. Chamou Deus à luz e às trevas, tal. E aqui vemos Deus a dar nome ao que foi criado. Então vemos esta organização, este padrão criativo no primeiro dia. Isto ficou claro. Porque isto é a obra de Deus e o padrão que Deus aplica aos seus dias da criação. Agora, o versículo inicia com a ordem divina para criar luz. Não é? Disse Deus, haja luz. Até então, não havia luz. Não havia nenhuma espécie de luz. Não havia luz na esfera física. Agora, o Senhor, porque não havia luz na esfera física, Deus teve que criar luz. Deus teve que fazer com que luz agora existisse no espaço e tempo. Porque não havia luz no espaço e tempo. Nós vivemos no espaço e tempo, Deus está fora do espaço e tempo, e Deus criou luz para o espaço e tempo. Agora, isto não é um problema para Deus, porque a Bíblia diz que Deus é luz. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz que Deus habita em luz inacessível. Deus próprio é luz. 1 João capítulo 1, versículo 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então criar luz para Deus não é um problema. Porque o próprio Deus é luz. E como a luz vem de Deus, o versículo 4 diz-nos o seguinte, versículo 4, e viu Deus que a luz era boa. O que é esta boa? Bem, esta expressão é utilizada para caracterizar algo que é agradável, algo que é útil, algo que é necessário para a vida humana. E todos nós beneficiamos da luz, não é verdade? É uma coisa que nós não perguntamos de onde é que vem, como é que ela funciona, mas a luz é que fornece aquecimento, faz a fotossíntese e possibilita a capacidade de percepção. Nós podemos ver o mundo à nossa volta e ter a percepção de cores por causa da luz. Isto faz-me pensar, então o que é a luz? Enquanto eu estudava este texto de Gênesis, havia duas perguntas que me inquietavam. O que é o tempo e o que é a luz? Porque eu não fazia a mínima ideia, agora também não sei muito, mas a pergunta é, o que é a luz? Porque Deus criou a luz. Agora, a luz é sumamente misteriosa. Existem várias coisas neste universo que nós usamos diariamente, mas que nós não sabemos explicar o que é. A luz é misteriosa. Os físicos acreditam que a luz seja um fluxo de partículas que flui como uma onda. Né? Aquilo que eles chamam ondulação eletromagnética. As partículas que fazem parte da luz são chamadas de fotões. Agora, os fotões são coisas curiosas. Isto é que é o mais impressionante destas partículas. Fotões são pura energia.
E além de serem pura energia, não se podem pesar, os fotões não podem ser cortados e eles não têm massa, ou seja, não têm corpo. Não podem ser tocados, os fotões. Porém, além dos fotões não terem corpo, eles podem interagir com o corpo. Ou seja, quando a luz bate num objeto, ela vem até nós, para que nós possamos ter a percepção das coisas que estão à nossa volta. E a luz movimenta-se desta forma dinâmica. Mas ela não tem corpo, mas bate em objetos que têm corpo. Agora, os físicos acham isto impressionante. Eles não conseguem explicar por detalhe porque é que a luz funciona desta forma e porque é que ela funciona de uma forma aqui na nossa esfera da Terra e ela, de certa forma, altera o seu funcionamento físico, se assim posso dizer, no espaço. Então a luz é profundamente misteriosa. Além do mais, a luz é extremamente rápida. É como os nossos jogadores de futebol aqui da igreja. A luz é extremamente rápida. Ela move-se no vazio a 300 mil quilómetros por segundo no vazio. A luz move-se. Isto seria como uma viagem da Terra até à Lua, visto que a Lua gira na órbita, faz órbita com a Terra a 384 mil quilómetros da Terra. Então seria uma viagem do segundo até à Lua. Portanto, a luz é uma energia poderosa. Além de ser poderosa, ela é profundamente intrigante e quase indescritível para a mente humana, por causa da sua dinâmica com a realidade e com o mundo que é condicionado pelo espaço e pelo tempo. E esta poderosa energia que nós usamos e que nós não conseguimos explicar a detalhe o que é, vai existir simplesmente porque Deus disse haja luz. E vai existir. Agora, surgem 3 perguntas aqui que são importantes quando nós pensamos neste conceito da luz e da iluminação do universo. Alguém pode perguntar, se os objetos, se os luminares foram criados no 4º dia, como é que pode haver luz? De onde é que veio esta luz? Não há estrelas, não há nebulosas, não há nada, suponho que não havia nebulosas também. Não há estrelas, não há sol, não há nada. De onde é que veio esta luz? Bem, a resposta é muito simples. E se vocês nunca viram nas Escrituras, eu também nunca vi. Eu não sei. Eu não sei de onde é que veio esta luz. Eu não sei o que é esta luz. Mas agora é uma luz que interage com o mundo físico. Outras perguntas podem surgir. E como é que pode haver luz sem estrelas? Não é? Se não há estrelas, como é que pode haver luz? Bem, esta é um bocadinho mais fácil de responder, porque isto é possível tanto para Deus como para os homens. Nós podemos ter luz sem estrelas, podemos ter luz sem nenhuma fonte natural. Deixem-me fazer este pequeno teste. Olhem todos para o teto, por favor. Tem luz? Tem estrelas? Então é possível haver luz sem estrelas e sem nenhum elemento natural. A luz pode existir por si mesma, mesmo por elementos artificiais. A outra pergunta que podemos colocar também, e é a última pergunta, é como é que podemos explicar que os dias sejam de 24 horas, como as horas que nós temos, e a minha já vai avançada, se nós não temos sol nem lua? Como é que pode haver dias de 24 horas? E aqui nós avançamos no nosso texto, do versículo 4 até ao versículo 5. Diz o seguinte a palavra de Deus. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Ora, Deus aqui, o que nós já vimos, é que Deus organiza, nomeia, e temos agora o final do primeiro dia. O primeiro dia termina. Agora, como é que nós podemos, a partir deste texto, podemos defender um dia de 24 horas sem luminares, visto que eles aparecem no 4º dia? Então, para nós termos um dia de 24 horas, nós só precisamos de 2 coisas básicas. Precisamos de uma terra que gire sobre o seu eixo e de uma fonte de luz. É só isso que precisamos. Porque a luz, não é, que nós temos no nosso universo, ela é produzida não só pelas estrelas, pelos luminares, mas também por vários tipos de gases que existem no universo, nebulosas e etc. e tal. Mas se nós temos um planeta que gira e uma fonte de luz, nós já podemos arrancar com as horas e com o dia.
Porque o tempo e a luz, ou o tempo e o espaço, desculpem, o tempo está condicionado pelo espaço e o movimento. Desculpem. O tempo está condicionado pela massa e o movimento. E se tu tens uma grande massa em movimento a girar sobre uma fonte de luz, então tu tens tempo. E o tempo inicia aqui, nas 24 horas, com este movimento de rotação sobre esta fonte de luz que nós não sabemos o que é. Além do mais, sabemos que é um dia comum de 24 horas, porque o texto define este dia. Não diz só um dia. Não é como um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Isto não se aplica aqui. O que nós vemos aqui é que o dia é descrito com tarde e manhã. Vem aí no texto tarde e manhã. Então vemos se é tarde e manhã, só pode ser um dia de 24 horas. Além disso, toda a vez que a palavra dia, yom, é usada em conjunto com um dígito, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, significa um dia normal de 24 horas. Se vocês fizerem uma análise de todos os dias, do primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, até o sexto dia, menos o sétimo dia que não tem tarde e manhã, nós vemos sempre este padrão. Tarde, manhã, número dia. Tarde, manhã, número dia. Tarde, manhã, número dia. Ou seja, colocar milhões de anos aqui é difícil. Então, eu acho que é claro que temos aqui um dia de 24 horas, numa leitura não literal, mas natural do texto. Dito isto, para Israel, que estava aí na planície de Moabe, qual é que foram as implicações? Eles agora sabem que existiu luz num tempo no universo, sem sol e sem lua. Quais eram as implicações para eles? Eles agora estão prestes a construir o reino de Deus e estão prestes a construir toda uma estrutura legal e social para viverem. O que eles aprendem nesse momento é que a fonte de vida, a fonte de luz, aquilo que sustenta o universo, não é tanto o sol e a lua, mas é Deus. Para uma sociedade que foi mergulhada no paganismo, a astrologia e os horóscopos eram a prática do dia a dia. Por isso a entrada do pecado podia levar os homens, e levou os homens, a adorar os luminares, as estrelas, a lua. Mesmo o Egito olhava para Ra como o Deus do sol. Sol era Deus, mas Deus estava a dizer, não. Pode existir luz no universo, se eu quiser, sem haver luminares. Isto foi uma mudança de paradigma para os judeus. Então vimos aqui que a terra era inóspita, a terra era escura, mas a terra foi iluminada pela palavra de Deus. E esta terra agora começou o seu movimento de rotação e temos o primeiro dia e termina o primeiro dia. Eu gostaria de concluir desta forma, porque isto tem implicações práticas. Todo este cenário que nós temos aqui, do primeiro dia da criação ou da criação, tem implicações práticas para a salvação. Aliás, a luz da criação é a luz da salvação. O Novo Testamento tem um comentário da criação. E este comentário encontra-se em João, capítulo 1, versículo 1 até o 5. João 1, 1 a 5 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, falando de Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Reparem, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é a luz. Jesus é a luz. É interessante que em Gênesis, a luz que estava na eternidade, surgiu no mundo físico. Mas em João, a luz que estava na eternidade agora encarnou. O texto de João diz que Jesus é vida e a vida é a luz dos homens. Porque os homens estão mergulhados em trevas. Mas a luz, como ensina Moisés e João, é mais poderosa do que as trevas. É isso que o texto nos diz. Portanto, assim como os homens necessitam da luz criada por Deus para viver, também necessitam da luz encarnada para ter a vida eterna. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus oferece essa vida
que é a luz, porque Ele próprio é a luz. Contudo, os homens, o mundo, a nossa sociedade, os seres humanos não querem a luz. O que nós queremos por natureza é trevas. Nós queremos trevas. João capítulo 3, versículo 19, as palavras de Jesus, ele diz: o julgamento e a ira de Deus, o juízo de Deus é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por outras palavras, nós odiamos a luz porque a luz nos expõe. É por isso que nós detestamos a palavra de Deus, que é a luz, Deus que é a luz, Cristo que é a luz, o Espírito que é a luz, porque a luz nos expõe. Como nós não gostamos da luz, nós amamos as trevas, porque elas escondem a mentira, elas escondem o roubo, elas escondem a hipocrisia, as trevas escondem a fornicação, escondem o egoísmo, escondem a ganância, escondem a vida longe de Deus, elas escondem o nosso verdadeiro eu. É por isso que nós amamos tanto as trevas. Agora, amigo, se tu não tens Jesus, não tens luz e estás em trevas. Tu, para ter vida espiritual, vida eterna, tu precisas da luz de Jesus. Por isso, se não tens Jesus, não tens luz, estás em trevas, és como aquela terra primordial que nós falamos. A terra que estava aí no primeiro dia antes da luz. Que era uma terra, que era um deserto vazio, era um deserto inabitável, era sem vida, mergulhada no tenebroso abismo. Assim é a tua vida se tu não tens a luz de Cristo. Assim são os que estão mortos nos seus pecados, se tu não tens Cristo como Salvador. Agora, a pergunta que tu tens que fazer nesta manhã é: como é que Deus pode resolver o nosso problema? Sim, pastor Jair, eu vejo que a minha vida está ocupada pelas trevas, está ocupada pela informidade, se eu posso usar esta palavra, é inóspita. É uma vida que não produz vida, que não sustenta vida. Eu estou morto. Como é que eu posso resolver o meu problema? Bem, assim como Deus criou a luz pelo poder da sua palavra, Ele pode fazer o mesmo às trevas da tua alma, da nossa alma. Assim como Deus criou luz pelo poder da sua palavra, Ele pode fazer o mesmo às trevas da nossa alma. A Bíblia diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia ainda diz acerca da palavra de Deus, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, temos tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la. E eu peço para que tu atendas esta palavra profética, a palavra de Deus. E atendas à palavra profética como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Se a tua alma está em trevas, a única coisa que está a brilhar nesse momento é a luz da palavra de Deus que eu estou a comunicar agora. Agora, isso não é algo que acontece com o esforço ou a capacidade humana. Tu não consegues iluminar-te a ti mesmo. Não consegues ter esta luz de vida por ti mesmo e com as tuas obras. Assim como a terra informe e vazia não podia iluminar-se a si mesma, nós também não nos salvamos pelo nosso próprio esforço. Somos incapazes. A terra simplesmente não podia dizer de si mesma que eu tenho a luz. Era impossível. Ela estava à espera que acontecesse algo de fora para que pudesse ter luz. Nós não podemos iluminar-nos a nós mesmos, ter luz da vida eterna, porque somos escravos das trevas, do pecado e do diabo. E estes são os nossos três amores. Trevas, pecado e diabo. Nós amamos estes três seres. E amamos com todo o nosso coração e com toda a nossa paixão. Logo, a solução não pode vir de nós. Da mesma forma que a terra não podia produzir luz, a salvação não é produzida por nós. Ela tem de vir de fora. A palavra de Deus diz em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4 e versículo 6. 2 aos Coríntios 4, 4 a 6. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Há alguém aqui, provavelmente na nossa congregação, que está a ouvir esta mensagem, mas que não consegue chegar lá. E não consegue chegar lá por causa da sua paixão pela escuridão e pela ação ativa de Satanás sobre o seu entendimento.
O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu não vejo Cristo, pastor Jair. Não me interessa Cristo. Claro! A paixão pelo diabo, pelo pecado e as trevas prevalece sobre essa visão. O versículo 6 continua. Porque Deus que disse, e reparem, porque Paulo agora leva-nos à criação. A Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, Deus, Cristo, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Conseguem ver isto? Para que sejamos salvos, Deus tem de ordenar que haja luz no nosso coração. A impossibilidade de nós criarmos luz no nosso coração para a salvação é infinita. Nós não o podemos fazer. Agora, eu gostaria que vocês colocassem esta imagem, que é uma boa analogia. Imaginem um recluso encarcerado numa prisão de alta segurança. Ele está aí, esse indivíduo, e está aí trancado numa cela totalmente escura, breu total. Uma cela escura, fria e sem interruptores. E esse recluso, nada pode fazer para acender a luz ou abrir a porta da sua cela. Ele não pode fazer nada, porque além de estar preso aí no escuro e no subsolo da prisão, o disjuntor que aciona a luz e as trancas está a 2 km do edifício principal do recinto prisional. Então, logo, como pode este homem, nesta situação, ter luz ao sair? Ele não pode. O que este homem necessita é que alguém de fora, alguém que seja absolutamente livre daquela prisão, com o poder e com a autoridade, possa ligar o disjuntor para que possa haver luz e as portas possam se abrir. Tem que haver alguém de fora para fazer isso. Irmãos, assim também nós. Necessitamos que Deus intervenha no nosso coração, como interveio na criação, quando Deus disse, haja luz. E o Senhor faz isso pela pregação da palavra. Deus faz isto pela pregação da palavra. Eu posso vir com todos os argumentos que eu quiser neste púlpito. Eu não mudo o coração de ninguém se Deus não fizer por intermédio da sua palavra. E da maneira que pela sua palavra trouxe à existência uma nova criação, o mesmo é feito para que homens e mulheres em trevas sejam novas criaturas. Alguém só pode ser nova criatura se Deus iluminar no seu coração. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amigos, isto que eu estou a fazer hoje é um grito de haja luz. Rogo que hoje, esta manhã, te arrependas do teu pecado e confies em Jesus para que sejas transformado das trevas do pecado que tanto tu amas para amar o Deus que tanto odeias. Agora, a pergunta que tu se calhar colocas no interior do teu coração e na tua consciência é: como é que eu posso fazer isso hoje para ser salvo? Simples. As boas notícias para que sejas uma nova criatura e não recebas o juízo no inferno merecido pelo pecado é acreditar que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esta é a única maneira, é o único caminho de te converteres para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Porquanto a luz da criação é a luz da salvação. Tu, se não tens Cristo hoje, não gostarias de fazer isso hoje? Vais permanecer em trevas o resto da tua vida? Por que negar esta luz? O Deus que criou o universo, pela sua palavra, disse haja luz, Ele pode fazer isso no teu coração hoje. Qual é a impossibilidade dele? Não vês tu? Não vês o abismo em que estás? Não vês as trevas, a vida inóspita, a vida escura, a vida completamente longe de Deus e da tua paixão incessante por estar em trevas, porque consegues esconder o teu pecado? Não estás cansado disso? Jesus oferece hoje, pela sua palavra, salvação.
Basta creres, basta arrependeres do teu pecado, virares as costas do teu pecado e acreditares que Jesus Cristo é o único Salvador, é o único que pode trazer luz à tua vida, porque Ele disse, haja luz. Quem quer tomar esta decisão esta manhã? Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Senhor, ficamos contentes porque na nossa igreja há luz. Agradecemos, Pai, por todas as almas que têm a luz. Agradecemos pela tua obra milagrosa, agradecemos por revelares pela tua criação que tu és um Deus de grande poder. E agradecemos também por efetivares, Senhor, essa declaração de poder pela obra da salvação. Senhor, queremos estar na verdade, não queremos ir por aquilo que o mundo diz, mas também, Senhor, queremos comunicar a verdade àqueles que estão na mentira. Provavelmente, Senhor, no meio desta luz pode haver alguns que ainda estão em trevas, mas que sabem e conhecem no seu coração o custo de vir para a luz. Eu peço, Senhor, para que com a tua misericórdia tu ilumines no seu coração. Eles continuam, Senhor, a suprimir a luz. Continuam a fechar os olhos, a apagar o interruptor. Continuam a esconder-se nas trevas, como alguém que tem medo. Escapam da luz. Mas eu peço, Senhor, como Deus de grande amor, Deus de misericórdia, os possas atrair para esta luz, para que recebam verdadeiramente a salvação em Cristo Jesus. Assim nós oramos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que é a nossa luz. Amém e amém. Irmãos, desejo uma boa semana para todos. Até o próximo domingo.